Agora vamos passar para as representações, ou seja, as figuras que representam as formas de pensamento. E aí, o que são essas figuras? O que são essas formas de pensamento? As cores, o contorno, ou seja, vamos ver aqui a qualidade do sentimento, do pensamento que produziu essas formas de pensamento, vamos ver a natureza, e aí vamos observar essas figuras e vamos fazer comentários em relação a essas formas de pensamento. É importante nós reiterarmos que essas figuras, essas ilustrações que nós vamos passar aqui, elas foram retiradas da vida. Os autores fazem essa observação. Elas não são frutos de uma imaginação, não são representações imaginárias, elas foram desenhadas como elas foram achadas, ou seja, elas não são imaginárias, elas foram desenhadas como elas foram encontradas, como elas foram visualizadas. E essas representações, essas figuras, elas são representações dessas formas, pensamento, observada de verdade, que foram emitidas, que foram criadas por pessoas, por homens, por mulheres, e foram visualizadas e foram representadas com a ajuda dos clarividentes e dos artistas que fizeram essas representações. Bom, então nós passamos agora às representações. E eu vou falando durante a apresentação do que cada uma delas representa. Então, essa primeira forma pensamento é uma forma pensamento de um sentimento muito bom. Pela cor dela, significa afeto, é um afeto puro, porque ele é todo rosa. Mas ele é um afeto puro indefinido. Por que é indefinido? Por causa do contorno. O contorno dele, ele não está bem delimitado. Então, é um afeto puro indefinido. Ou seja, é alguém, quem está emanando essa forma pensamento, é uma pessoa feliz, é uma pessoa que está em paz com o mundo. Não há nada, nenhum sentimento assim apaixonado ou forte, mas é um bem-estar suave, é um prazer desinteressado, né? A próxima forma, pensamento, também é de afeto, pela cor é de afeto, mas já é um afeto egoísta. Por que razão? Veja que tem um marrom acinzentado, apagado, sólido no interior dessa forma pensamento, que significa egoísmo. E ele tem também umas matizes meio bordô, que esse bordô vem do sentimento de amor. E ele é um afeto egoísta também indefinido, porque as bordas dele, dessa forma pensamento, não está definida. E olha só, os autores falam que a pessoa que emanou a primeira forma pensamento e a segunda que emanou esta aqui que nós estamos olhando agora, com certeza não é a mesma pessoa, porque essa que está emanando essa forma pensamento de um afeto egoísta representa uma condição inferior à pessoa que emanou a forma pensamento anterior. Agora, já essa também é um afeto, porque está na cor rosa, mas olha os limites dessa forma pensamento. Ele já está totalmente delimitado, está bem limitado. O contorno dela está muito bem definido. Então, este é um afeto definido. E assim, a cor é totalmente igual à figura primeira que nós vimos em relação à tonalidade, à transparência. Mas o que lá, naquela primeira figura, era um mero sentimento, neste aqui ele está traduzido numa intenção enfática. Ou seja, é uma ação que é uma ação resoluta, é uma ação que está buscando algum resultado. E os autores comentam que essa forma pensamento, ela foi retratada depois de ter acabado de sair do corpo astral do autor que emanou e estava a caminho do seu objetivo. E nós podemos observar que essa forma quase circular, ela vai se transformando em algo parecido como um projétil, ou um núcleo, ou parecido com um cometa. E podemos compreender facilmente que essa alteração ela é causada por um avanço rápido de movimentação. E a clareza da cor nos garante a pureza da emoção que deu origem a essa forma pensamento. Enquanto que a precisão do seu contorno é uma evidência inequívoca de poder e do propósito vigoroso. E assim, a alma que originou essa forma pensamento, ela já com certeza tem um certo nível de desenvolvimento. E esta forma pensamento, ela significa um afeto também pela cor, mas é um afeto irradiado. Então, essa forma pensamento, ela é gerada intencionalmente, pois o seu autor, quem emanou essa forma pensamento, ele se esforça para se projetar em amor para todos os seres.
nós devemos lembrar que todas essas formas que nós estamos mostrando aqui, elas estão sempre em movimento contínuo. Então esta, por exemplo, ela alarga-se constantemente. Embora pareça haver uma fonte inesgotável jorrando pelo centro de uma dimensão aqui que não é possível representar. Mas um sentimento como esse é tão amplo em sua aplicação que é muito difícil, para quem não tiver um treinamento completo, mantê-lo assim claro e preciso. A forma pensamento aqui demonstrada é, portanto, muito honrosa, pois se nota que todos os vários raios da estrela são livres de indistinção de uma forma muito, muito louvável. Esta forma pensamento representa paz e proteção. Poucas formas pensamento são mais lindas e expressivas do que esta observada nesta figura. Este é um pensamento de amor e paz, é um pensamento de proteção e bênção, enviado por quem tem o poder e mereceu o direito de abençoar. Então veja bem que não é qualquer pessoa que consegue criar essa forma pensamento. O desejo sincero, sem dúvida, se revestiu desse contorno gracioso e expressivo, enquanto o afeto que o inspirou deu a ele sua linda cor rosa. O afeto sempre vai estar ligado à cor rosa. O intelecto que o guiou brilhou como a luz do sol, como seu coração e apoio central. Vemos esse sol no centro. Portanto, em realidade, podemos criar verdadeiros anjos da guarda para pairar sobre aqueles que amamos, protegendo-os. E muito desse desejo sincero e altruísta pelo bem produz uma forma como essa. Embora nós desconheçamos quando estamos criando esses pensamentos, eis que o fato de desejar a paz e amor a alguém, nós criamos essa beleza. Passamos então por também uma forma pensamento de afeto, só que um afeto animal sôfrego. Várias cores têm sua parte na produção desta tonalidade apagada, desagradável, com um toque de lampejo pálido de sensualidade, bem como enfraquecida com um matiz pesado, indicador do egoísmo. Tem uma forma especialmente aqui característica, pois esses ganchos curvos só são vistos quando existe um forte desejo para a posse pessoal. Então fica lamentavelmente evidente que o produtor dessa forma pensamento não tinha noção do amor abnegado que emana um jubiloso serviço, sem pensar num resultado ou sem pensar num retorno. O seu pensamento não foi assim, quanto posso dar? Mas sim o pensamento do tipo, o que eu ganho com isso? E assim ele expressou nessas curvas aí reentrantes. Então, nós terminamos o vídeo de hoje finalizando as formas pensamento vinculadas ao afeto. Todas essas formas de pensamento, conforme nós falamos lá no início, elas foram vistas por clarividentes e retratadas por artistas de pessoas reais, que estavam realmente sentindo aquele sentimento, que estavam fazendo aquela oração, quando teve o afeto, a figura, a forma pensamento daquela que parecia um anjo alado, aquela forma pensamento alada, com um sol ao meio, era alguém que estava fazendo uma oração pedindo a proteção. Então, nós vamos aqui relembrar, ter a certeza de que todo pensamento que nós emitimos criam essas formas de pensamento, essas criações mentais, nós temos a capacidade de criar e mantê-las, de direcionar a uma pessoa. E vocês viram que o afeto está relacionado ao quê? Está relacionado ao amor, ao querer bem sem intenção, ou ao querer bem egoísta, aquele desejo ou não desejo, um afeto relacionado com desejo, com fins egoísticos, enfim, uma variedade de formas de ter afeto. E ficamos por aqui, e o próximo nós vamos continuar, então, demonstrando cada forma de pensamento e fazendo a descrição do que ela se refere.